Quero ler a palavra do Senhor com você. No Gênesis 5:24. É meio demorado de achar, mas você vai conseguir achar esse livro aí. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Gênesis 5:24. Glória a Deus. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Eu leio e você repete. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Obrigado, Pai, por essa palavra que é santa, gloriosa. Uma palavra, Senhor, o que seria de nós sem essa palavra em nossas mãos? O que seria de nós sem ouvir a Tua palavra, sem ter a Tua palavra para ler, Senhor? Quantos povos, Senhor, não têm a Tua palavra e eles desejam ardentemente ter a Bíblia na mão para ler, ou ter pelo menos uma página da Bíblia, Senhor. E nós aqui temos a Bíblia toda, o tempo todo, para ler o quanto nós quisermos da Tua palavra, Senhor. Oh, não nos deixa desvalorizar a Tua palavra, Senhor. Só porque ela está fácil, não pode ser assim, Senhor, mas nós valorizamos, nós gostamos, nós amamos e saboreamos a Tua palavra. E queremos sempre estar à mesa, Senhor, desfrutando da Tua palavra, porque ela é viva, ela é reveladora, ela é transformadora, Senhor. Toda glória para Ti, Senhor. Espírito Santo, fala conosco agora com a Tua doce voz. Amém. Você pode se sentar, querido. Eu quero falar, querido, com você, aquilo que Deus me trouxe no coração, sobre seguir a Jesus. As pessoas hoje seguem tanta coisa, e a própria igreja de Cristo está meio fraca nessa palavra, seguir a Jesus. Você está em Gênesis, querido, volta comigo aí no 4:26, eu quero ler alguma coisa antes aí. Aí diz assim, ó: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Sete foi substituto de quem? De Abel, que Caim matou. Porque era uma linhagem, Abel, da descendência que viria Cristo. Aí matou Abel, aí Sete foi o substituto. Mas diz aqui, quando a Sete nasceu-lhe também filho. Então depois de Sete, que é o substituto de Abel, nasceu Enos. Onde que eu estou? Que estou todo perdido. Oh, meus olhos estão tudo embaçados. Daí começou a invocar o Senhor. Olha que interessante. Só aí começou-se a invocar o Senhor. Então de Adão, nós vamos ver que até Enoque, que é o que nós lemos, foram 622 anos só invocando o nome. Invocar o nome é bom? É. Mas olha que interessante, tem um nível maior para nós. Só invocando o nome do Senhor, 622 anos até que Enoque nasceu. E aí o que nós lemos aqui? Você vai ver que Enoque passa para um nível superior, o 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Quando você invoca Deus, querido, Deus vem até você. Mas quando você anda e segue, você vai com Deus. Você percebe que tem um nível de invocar e de seguir, um nível de invocar e um nível de andar com Deus. Então Enoque começou a andar com Deus. Ele não só invocava como os seus ancestrais, 622 anos invocando. Enoque diz assim: puxa, se eu invoco, Deus vem até mim, mas eu quero mais do que Deus vir até mim. Eu quero também ir atrás de Deus, eu quero segui-lo. E ele seguiu com uma tal profundidade que Deus disse: vem para cá, rapaz. Sobe aqui para cima. E Deus tomou para si. E ele já não era. Então tem um nível para nós, querido, é um nível de seguir. É de andar com Deus. E não só de invocar. As pessoas ficam só invocando, só querem Deus, amém. Mas e depois desse Deus na sua vida, o que você vai fazer com a sua vida? Invocar, conhecer, ser cheio para quê? Então tem um compromisso, querido, depois disso. Nós temos que começar a andar com Deus. Amém? Andou Enoque com Deus e já não era. Já não era. O que quer dizer já não era?
para nós trazendo hoje, quando a gente começa a andar com Deus, daqui a pouco a gente já não vai ser mais. Eu já não sou. Cadê o pastor Edo? Sumiu. Cadê o Alex? Sumiu. Cadê a Helenice? Sumiu. Mas sumiu o quê? A Helenice carnal, o Edson carnal, o Alex carnal, terra, Adão, parou. A gente começa a andar com Deus. E a gente vai se tornando parecido com o nosso pai. É o estudo que nós estamos fazendo no sábado, a paternidade. Nós começamos a ter identidade. Puxa, eu tenho um pai, eu estou me identificando, eu estou sendo como ele é. Eu quero ser santo, né? Aquele canto que a gente está cantando aí. Eu quero ser santo, eu quero ser santo. E a gente começa a se tornar santo. Porque a gente sai do nível da invocação, querido. E invocar é bom, a gente tem que começar pela invocação. Eu invoco o Senhor, eu invoco o seu nome, eu invoco o seu poder, o seu Espírito, amém. Mas eu tenho que começar a tomar uma posição de me levantar e começar a seguir ao Senhor, a seguir os seus passos, os seus caminhos, as suas veredas. E a gente vai deixando de ser Adão. E a gente vai se parecendo com a imagem do Cristo, amém? Foi para isso que Cristo veio, querido, para que nós nos tornássemos igual a Ele. Pedro andou quantos anos com Cristo no ministério terreno? 3 anos e meio. Aí, querido, não adianta. Foram prender a Cristo para o julgar. Pedro estava lá no meio dos serventuários, dos inimigos, na realidade, do Evangelho, aqueles que iam preparar a crucificação de Jesus. Mas não tem como, Pedro andou com Jesus. Ele deitou com ele, levantou com ele, comia com ele, tudo junto, por 3 anos, para cima, para baixo, viajando, cansando, ouvindo todos os ensinamentos do Deus Criador, vendo o poder fluindo sobre as suas mãos com curas, milagres e prodígios. Ele andou com Jesus, não tinha como esconder. E ele tentou lá negar a Cristo 3 vezes, dizendo: eu não conheço. Não tem jeito, querido, falar: você é cristão. Você é seguidor de Cristo, cara. Você fala igual ele. Você gesticula que não é. Não adianta você falar que não o conhece, Pedro. Então é isso que acontece com a gente. Quando a gente sai do nível da invocação para o nível do andar, querido, não tem como a gente esconder que a gente é de Cristo. Você não precisa nem falar. As pessoas vão lá e dizer: esse cara é crente. Isso acontece, querido, porque nós começamos a andar, a seguir. E seguir o Senhor é andar, é estar com Ele o tempo todo. Amém? Seguir os seus passos. Glória a Deus. Querido, é muito fácil a gente ser um seguidor de Jesus, como se segue alguém no Twitter. Hoje não tem essa coisa, né? Não sei quem tem 1000 seguidores, 1 milhão de seguidores, 5 bilhões de seguidores, depende do artista. Então é fácil seguir assim Jesus. Estou seguindo, ó. É ou como curte no Face. É fácil curtir Jesus assim, ó. Curtir. Querido, seguir Jesus não é só isso, não. Jesus não quer que a igreja seja uma seguidora só assim, ó. Ó Senhor, eu sou seu seguidor. Ô, cabeça do céu, vem aqui comigo. O que você está fazendo aí embaixo? Sobe para cá. Vamos andar comigo nos caminhos mais altos. Vamos pensar comigo os pensamentos mais altos do meu reino. E não esse reino seu tão pequenininho e mesquinho, né? Eu quero que você... Não quero que você faça nada, não. É que eu pensei que eu não tinha essa passagem aqui, mas vamos ler ela. Eu quero pegar essa passagem. Aliás, vira e mexe, essa passagem aparece nas pregações, né? Eu não sei, nesses últimos dias, Deus tem falado tanto com essa palavra, né? A renúncia. Ontem nós estávamos na escola bíblica, não sei o que a gente estava falando, até a Dani comentou, né? Por que as pessoas não vêm? Por que as pessoas não querem? E a Dani falou assim: é por causa da renúncia, pastor. As pessoas não gostam de ouvir essa palavra, mas, querido, Jesus tem colocado essa palavra tanto nos últimos dias no meu coração. Renúncia, 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 renúncia. Querido, sem renunciar ninguém vai subir. Enquanto a gente estiver preso com tudo que a gente gosta, a gente não vai ter tudo aquilo que a gente precisa lá em cima, que é morar com Deus, é estar com Deus. Amém? As pessoas estão, sabe, os seus gostinhos, eu gosto disso. E não quer nem saber se Deus ama aquilo, se o Espírito Santo está agradável com aquilo. Não, eu assisto isso. Aquilo é uma besteira, aquilo não me edifica. Não, mas eu gosto, querido. O que Deus tem que ver que você gosta ou não gosta? Você deu a vida para Ele, acabou. Renúncia, perdeu.
Eu vou gostar agora do que o meu amado gosta. Eu vou falar o que o meu amado gostaria de falar. Eu vou amar com a intensidade que o meu amado ama. E aí, isso é andar com Cristo. Mas a igreja tem ficado nesse nível da invocação só, né? Invocando, mas seguir ninguém quer. Continuam na rede, deitado ainda, invocando o Senhor. E tem gente esperando o Senhor dessa maneira, querido, vai ser difícil. Eu não sei, né? O Almir uma vez falou, né? Que no arrebatamento ele acha que as pessoas não vão nem perceber que o arrebatamento aconteceu, porque vai ser tanta pouca gente que vai subir. Eu não sei quantos vão subir, querido, eu não posso julgar, mas no nível que está a coisa hoje, falando de igreja, não de quem está lá fora, é claro, quem não está em Cristo não sobe mesmo. Mas vamos falar da igreja, querido, é muito pouco que vai subir mesmo. A igreja não está andando com Cristo. A igreja ainda está naquela fase dos descendentes ainda, daquela parte do 7. Mas ninguém ainda está como Enoque, andando com Deus. Eu acho que eu pulei uma parte aqui, pulei mesmo. Volta comigo Gênesis 6:7, não posso deixar de falar disso. Eu lembrei do Noé. Olha lá, depois de Enoque até Noé passou mais 434 anos. Gênesis 6:7 vai dizer assim: disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. E aí o que acontece aí? Noé andava com Deus. Enoque andou, Noé andou. Se Noé não anda, nós estávamos na roça, querido. Porque toda a geração começou depois de Noé, depois do dilúvio. E Deus estava falando: eu vou destruir, eu vou acabar com tudo. Aí ele falou: epa, rapaz, eu estou achando graça naquele homem ali. Achou graça. Que no meio de uma geração perversa, como pode um homem se tornar íntegro? Separado daquela maldade, justo. Mas é isso que acontece quem anda com Deus. Começa a andar com Deus, porque diz Noé andava com Deus. A justiça de Deus e a integridade de Deus passa para você, e você passa a ser homem justo e íntegro. Ai, como é difícil ser justo e íntegro nesse mundo. Ai, não dá para ser santo, querido. Claro que não dá. Se não anda com Deus, não vai ser santo nunca, não vai ser íntegro nunca, não vai ser justo nunca. Mas quando você anda, fica fácil. Porque Ele pega na tua mão, querido, você nunca fraqueja. Quando você pensa em cair, Ele te levanta. Ele está sempre transferindo para você força, para você ficar em pé e testemunhar Cristo. Amém? Então vamos ler esse texto, Mateus 16:24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Então termina naquilo que o Senhor quer falar: seguidores. Siga-me. Mas olha lá, se alguém quer vir após mim, o que é? Se alguém quer vir após mim, é opção. Se alguém, opção. Deus não obriga ninguém. Você quer seguir Jesus? Siga. Se alguém quer vir, olha para mim e diz: eu quero, venha. Então, para seguir, começa com opção. Então, Jesus está andando, querido, passando pelo caminho das pessoas. E as pessoas, tem muitas que Jesus passa pelo caminho delas, e elas continuam lá sentadas à beira do caminho, e vão ficar lá até morrer. Outras, Jesus passa na vida delas, e elas dizem: encontrei aquilo que eu estava procurando. E eles se levantam daquela situação de comodismo, de pecado, e dizem: eu quero seguir esse homem santo. E se levanta e vai estrada fora seguindo. A nossa vida de conversão é isso. Jesus um dia passou no teu caminho e passou no meu. Por isso que nós estamos aqui. Mas quantos Jesus não passou e ainda estão assentados à beira do caminho? Então é opção. Jesus passa e Ele não vai laçando. Ele não é um boiadeiro que vai laçando as pessoas e amarrando e puxando. Ele passa laço o osso. Isso não existe, querido. O Senhor não tem esse laço. O
que o Senhor tem, Ele mostra o seu amor e a sua misericórdia. Se alguém se apaixonar e reconhecer nele um Deus e um Salvador, reconhecer que precisa, viu, de um Salvador. Que tem muita gente dizendo assim, salvar do quê? Não precisa salvar de nada, não, está tudo bem. Só que ele não sabe que a salvação não é o que ele está vivendo agora, porque pode estar tudo bem. Casa, carro, um bom emprego, uma esposa, filhos, tudo legal. Salvar do quê? Só que ele não sabe que um dia o coraçãozinho dele vai parar. E dali para frente que é o problema. Aí ele vai saber salvar do quê? Aí ele vai saber salvar do quê? O inferno eterno de angústia, querido. Separação de Deus. Então Jesus passa, mas ele não laça. Amém? Olha, eu quero passar um vídeo aqui, um pequeno vídeo, 40 segundos. Presta atenção. Você já ouviu falar do Casagrande? Quem é que conhece ele? O Casagrande, um ex-jogador de futebol. O time dele até que é bonzinho, é o Corinthians, né? Que ele jogou no Corinthians, né? E olha a besteira que esse cara fala. Essa semana que eu estava vendo esse vídeo, acho que não sei se foi essa semana que ele deu essa entrevista. Mas, gente, quanta besteira, presta atenção. Assim, eu sempre fui muito admirador de Lúcifer. Sempre fui admirador de Lúcifer mesmo. E contestava muito a história de Cristo, né? Pesquisei, li livros, sabe? Comecei a pesquisar demônios mesmo, que me atraía por aquilo. Aleister Crowley. Exatamente, tenho vários livros dele, li várias coisas, li Bíblia Satânica, então eu era muito louco em cima dessa situação. E sempre fui ligado à caveira, ligado a essas coisas. Então é uma marca, eu adoro caveira mesmo. Eu tinha um time de vários, chamava Veneno Show, o distintivo era uma caveira. E Deus não é tão bom assim. Então, é opção. Ele é admirador de Lúcifer, gosta de demônio, Deus não é tão bom assim, ele até contestou Cristo. O que a Bíblia escreveu, para ele não importa nada, mas ele leu alguns livros que ele lia lá, satanista, de outros retardados que são pó e voltaram para o pó, ele creu naqueles livros e optou por seguir. Que Deus tenha misericórdia desse homem, né? Que antes dele morrer, ele entenda. Ele é admirador de Lúcifer. O que Lúcifer fez, querido, pela humanidade? O que Lúcifer criou? Se ele é uma criação. E Deus não é tão bom assim. Como Deus é mau, se Deus fosse tão mau, a hora que ele estava falando isso, se eu fosse Deus, porque eu não sou, eu mandava um raio na cabeça dele, mas Deus não fulminou ele. Olha como que Deus é mau, né? Deus está dando ar para ele respirar, ele está ainda comendo, bebendo. E Deus ainda tem misericórdia deles, mas ele fala que Deus não é tão bom assim. Tem tanta gente assim, querido, falando besteira, não sabe o que está falando. Opção. Deus não tira isso da humanidade, cada um opta pelo que quer, mas só que ele se apresenta. Deus não se esconde não, viu, querido? Deus está o tempo todo se apresentando para nós, nas pequeninas coisas. Às vezes é uma flor que você olha e aquilo naquela hora vem. Quem pode ter criado uma coisa tão linda dessa? Uma abelha. Deus começa a falar desde as pequeninas coisas até as grandes. O tempo todo ele está pregando para nós. O tempo todo ele está se apresentando como um Deus de bondade e misericórdia que nos ama e que é para ele. Só que a gente tem que cair a ficha, querido. É opção. Você não é obrigado a renunciar a nada também. Você não é obrigado a se santificar, é opção. Mas tem que partir de nós. Eu quero. Se você dizer eu quero, o Espírito Santo vem e te ajuda. Mas você tem que querer. Amém? Então, assim mesmo... Opa, onde que eu estava aqui? Se alguém quer vir após mim, opção. E depois fala o quê? A si mesmo se negue. Fala do quê? Renúncia. A si mesmo se negue. Mateus 6,10 não fala assim, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Renúncia. Não é mais a minha, mas faça-se a tua. E como é duro, humanamente falando, é duro, querido. Muitas vezes a gente não quer nem passar por aqui. Porque às vezes a vontade do Senhor, sabe o que é? Querido, é tempo de você passar por um funil. E a gente não quer passar pelo funil. Quem que gosta de passar pelo funil? Ninguém. Mas Deus diz assim, eu tenho algo na tua vida ali na frente, se você não passar por esse funil, não vai dar certo. E a sua vida é minha. Então a gente faz a vontade dele. E a gente fica naquele funil, passando, espremendo. Até chega a hora que você fala, ai, não sei mais se vai dar para passar mais. Acho que eu entalei aqui. Não entalou, não. O Senhor puxa, sei lá, você sai do outro lado. É fazer a vontade, a si mesmo se negue. Por quê? Eu faço a vontade do Senhor, não mais a minha.
A comida de Jesus não era fazer a vontade do Pai. Olha, a minha comida, aquilo que eu amo saborear, comer, me encher, é de fazer a vontade do meu Pai. A si mesmo se negue. Então nós temos que negar a nós mesmos. Amém? E diz, a si mesmo se negue. É você que vai negar. Não fale, Jesus vai te negar, ou fazer com que você se negue. Não, a si mesmo se negue. Você vai olhar e você vai negar. Eu não quero. Eu tenho vontade, Senhor, mas eu não quero. Eu vou negar essa vontade minha para fazer a tua vontade. Aqui na terra, porque eu estou na terra. No céu o Senhor está cuidando lá, que a vontade dele seja feita lá com os anjos, com o que está acontecendo lá em cima, que a gente não sabe. Mas nesse mundo, enquanto eu estou vivendo aqui, eu quero fazer a vontade do meu Pai. E para fazer a vontade do meu Pai, eu tenho que negar a minha. Amém? Não tem, querido. Não tem como duas vontades estar no mesmo, né? Para fazer a vontade de Deus, tem que renunciar a minha. Ela, duas vontades não podem habitar no mesmo corpo. Ou é de Deus ou é a sua. Não tem como você viver com Deus e fazer um pouco a vontade dele, um pouco a tua, um pouco a dele, um pouco a sua. Não, ou é a dele ou é a sua. Amém? Tem que prevalecer a dele, querido. Ele é Deus e nós somos homens. Ele é espírito e eterno, nós somos carne, nós estamos aqui, nós somos humanos, então nós temos que depender dele. Amém? Toda vez que eu coloco a minha vontade na frente do Senhor, querido, eu não sou nem digno dele. Vamos ler comigo Mateus 19:16. Abre lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 16. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Mateus 19:16. Onde vai contar a história desse jovem que foi procurar o Senhor e ele era muito rico. E ele diz assim, e a palavra do Senhor diz assim: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terá um tesouro do céu. Depois vem e, é o que nós estamos falando, ó, depois vem, aí você vai ser meu seguidor. Então, tem um preço para ser seguidor de Jesus. Tem renúncias, tem coisas para a gente vender, dar, liberar. Se não é vender, às vezes é liberar, né? Depois você vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. O cara tinha fazenda, ele tinha gado, ele tinha carneiro, ele tinha camelos, e era propriedade aqui, casa ali e tal. Você imagina Jesus falar isso para um cara desse? Vende tudo. Então olha lá, o jovem procurou Jesus porque ele queria algo mais. Queria ou não queria? Ele não disse aí no versículo 20, tudo isso tenho observado, que me falta ainda. Então ele sentia que faltava alguma coisa, senão ele não perguntaria. Senhor, eu tenho honrado meu pai, eu não furto, né? Eu não adultero, aqueles mandamentos eu tenho feito como a lei tem mandado. Mas Senhor, parece que falta alguma coisa, não está? É o nível só da invocação, só da obediência. Parece que está faltando algo em mim. E estava mesmo. E Jesus fez isso de propósito. Jesus falou: obedece os mandamentos, só para ele ver o que ele falava. Tudo isso tenho feito, mas Senhor, está faltando alguma coisa. E aí Jesus vai falar: tá mesmo, cabeçudo, você tem que renunciar e me seguir. É isso que está faltando. E para muita gente está faltando isso. Muitas pessoas que estão dentro da igreja e está com essa pergunta no coração: me falta alguma coisa ainda. Querido, abre sua vida para o Senhor, libera. Enquanto a gente está assim, segurando as coisas para nós, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, não tem como a gente seguir Jesus. Não tem como pessoa seguir Jesus que um monte de bola de ferro arrastando e querendo arrastar os bens, as vontades, os sonhos, os desejos próprios. Não anda, não consegue acompanhar Jesus. Então, faltou alguma coisa para ele. Mas aí,
Jesus fala assim: se queres ser perfeito. Então Jesus vai dar uma resposta: se queres ser perfeito. Então o que é ser perfeito? Ser perfeito é quando a gente passa para o nível de seguir. E não mais o nível de invocar, querido. Se queres ser perfeito. Então, é entrar no reino, não apenas ser salvo. A gente já falou muitas vezes sobre isso. Ser salvo é bom. Ser salvo e participar do reino de Jesus é ser perfeito. É quando a gente abre a mão das nossas coisas, da nossa vida, a gente renuncia a tudo para seguir Jesus, para fazer as suas obras. E aí a gente vai ser perfeito. Se quer ser perfeito. Aí falou assim para ele: vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue. Então o que está querendo dizer? Que negue aquilo que está sendo mais importante do que eu. Jesus olhou no coração dele e viu: esse rapaz tem as propriedades acima da minha vida. Por isso que pediu para ele: vende tudo e segue-me. Aí o que o Espírito Santo pergunta para nós nessa manhã: o que a gente tem que é mais importante que Jesus? O meu marido é mais importante que Jesus? A minha esposa? Os meus filhos são mais importantes que Jesus? As minhas propriedades? O meu dinheiro? O que é mais importante, querido? Na sua vida, será que Jesus é o mais importante? Porque se ele for e ele pedir para você: larga disso, larga daquilo, vende aquilo, dá isso, libera aquilo. Se você liberar e fizer, você está seguindo Jesus, porque você não está preso mais a nada. E às vezes Deus faz uns testes desses com a gente. Aquilo que você tanto gosta, né? Jesus fala: então, pega isso aí e libera para alguém. Aí você fala: ai, Senhor. Você fala: então, você não é perfeito ainda. Não serve. Não dá para seguir assim comigo, querido. Jesus tinha um coração diferente. Tanto é que ele é o princípio disso. Ele não veio do céu para ser liberado para nós e dar a sua vida e o seu sangue numa cruz para nós. Ele liberou o princípio da liberação, o princípio de negar-se. E até quando ele estava no Getsemane, ele orou ao Pai: se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, então na nossa vida tem que sempre ter o contudo. Contudo, faça-se a sua vontade. E o Pai diz: a minha vontade, filhão, é que você vai para a cruz. E ele foi para a cruz até o fim por nós. Amém? Muitas vezes a gente vai fazer essa oração: Senhor, se o Senhor puder me evitar de passar por ali, se o Senhor puder evitar, eu preciso tanto disso aqui, o Senhor sabe. Contudo, você sempre ora assim: contudo, faça, Senhor, a sua vontade. E se o Senhor dizer não é, você diz: então tá bom, eu vou liberar. Aí o que acontece com esse jovem? Tendo, porém, no versículo 22, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se, feliz da vida, né? Retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Na realidade, a propriedade possuía ele, ele não possuía a propriedade. Porque quando você possui a propriedade, na hora que você tiver que liberar, você libera, porque é você que possui, você dá ordem para ela. Mas quando as coisas nos possuem, a gente não consegue liberar. A gente não consegue liberar. Era tanta propriedade que possuía ele, que quando Jesus diz: vai, vende tudo e me segue. E se ele seguisse, querido, ele ia ter um tesouro, como Jesus prometeu, no céu, e uma vida eterna que ele estava procurando, e algo mais profundo. Você quer ser perfeito? É o que ele estava procurando, algo que estava faltando nele. Ele voltou possuído pelas propriedades e triste. Não sei como é que foi o fim da vida daquele homem, daquele jovem, se ele depois se converteu, mas foi um fim um pouco trágico, né? Porque os bens possuindo, se os bens possuem, Deus não pode possuir. Aí naquele versículo que nós estávamos, né? Do Mateus, deixa eu voltar aqui, qual que era o versículo mesmo? Mateus 16, 24, né? Que você acha que não está aí nele. E tem a parte que diz assim: tome a sua cruz, né? Primeiro, é opção: se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Terceiro aqui, tome a sua cruz. O que é tomar a cruz? Diz assim comigo: sofrer com Cristo. Sofrer pelo reino, sofrer pelo evangelho. E é a sua cruz, viu? Cada um tem a sua. Ah, eu queria tanto levar a cruz do irmão tal, parece que a vida dele é tão boa, querido. Cada um tem a sua. E ela não tem, como é que fala? Ela não tem formato... esqueço o nome quando fala, aquela coisa bem justinha, gostosinha, fofinha.
anatômico, né? Ai, não, às vezes ela é tudo rústica, tudo cheio de espinhos, você enfia uns strepes de repente, correndo com ela, andando com ela, é cansativa, mas querida, ela te leva para a glória, sabia? Essa cruz te leva para a glória. Quem está se livrando dela não vai para a glória, mas quem está assumindo essa cruz, sofrer com Cristo, com o Evangelho, né, de levar essa vida de renúncia e andando com o Senhor, com certeza vai terminar num caminho de glória, querido. Todos que terminaram com essa cruz foram para a glória. Tome a sua cruz, então ela é sua, ela é pessoal, e você carrega a sua, querido. Não queira carregar do irmão e olhar do teu irmão. Cada um tem a sua, cada um está passando o seu momento, cada um tem o seu nível de cruz, mas carregue aquela que o Senhor te deu, que é a sua. Amém? Só quem consegue sofrer na terra por Cristo é digno de usufruir da glória eterna. Olha lá o que diz Tiago, querido. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança o quê? A provação. Tem provação? Claro que tem, de vez em quando vem a prova. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. As pessoas querem receber a coroa da vida sem passar pela prova. As pessoas querem receber o diploma sem ter estudado. Não querem fazer prova, mas querem o diploma na mão. Não existe isso, tem que passar pela prova. Aí você recebe o que? A coroa da vida. Quando você chegar no céu, você vai ser coroado. Vida eterna, irmãozão. Vida eterna, filhão. E aí, mas por quê? Porque você passou pela prova, tomou a cruz e não voltou para trás. Amém? A qual o Senhor prometeu aos que amam. 1 Pedro 4,13 vai dizer assim: pelo contrário, olha o que Pedro fala. Ou se Pedro hoje pregasse essa palavra em grandes congressos e igrejas aí, a hora que terminasse o culto, não sei se terminaria o culto, eles iam crucificar Pedro. Ou ia levar para um quartinho e o pastor ia dizer para os diáconos: desce a lenha nesse cara, para ele não pregar mais isso daí. Alegrai-vos. Pelo contrário, alegrai-vos. Aí você vai pensar, alegrar com o quê? Na medida em que sois co-participantes do quê? Dos sofrimentos de Cristo. Você quer estar na glória com Cristo? Mas então tem que sofrer com Cristo, querido, pelo Evangelho. E sofre, viu? Quem quer andar certinho com o Senhor, sofre. Mas é assim, o Senhor está sempre junto, porque você está andando com Ele. Ele te sustenta, Ele te exalta sempre, Ele está sempre com você. É um sofrimento até gostoso, vamos falar assim, né? Co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegrei exultando. O dia que a gente for ressuscitados, querido, encontrar com o Senhor nos ares, você vai falar no seu coração assim: valeu a pena carregar a cruz, valeu a pena sofrer com Cristo, porque agora eu estou me alegrando na exultação do meu corpo glorificado junto com o meu Rei. Vai valer a pena, querido. Amém? Por algumas décadas de ano de bem bom, não vai valer a pena. A pessoa vai terminar um ministério, alguns vão até ser salvos, sabe? São aqueles bebezão espiritual que estão na igreja, não crescem e não querem seguir a Cristo, mas está lá, tal. Alguns vão até ser salvos desses. Mas, querido, não tem glória, não vai participar de reino, não vai reinar com Cristo, só vai morar no céu. Mais nada. Uma vidinha bem mesquinha. E outra, corre o risco de não ainda ser salvo. Então não é melhor correr o risco. É melhor a gente se levantar e andar com Cristo. Amém? Tome a sua cruz e depois vai para outro nível e siga-me. Siga-me fala de transformação. E siga-me. Não tem um dito popular que diz: diga-me com quem andas, eu digo com quem tu és. É uma pessoa que só fala de rock and roll, Led Zeppelin, AC/DC, Black Sabbath, o tempo todo. Aí você fala: eu sei com quem esse cara anda. Esse cara anda com roqueiro. Você vê o jeito da pessoa, ela pega o jeito do grupo, ela pega o jeito do líder. Diga-me com quem andas e eu digo quem tu és. Agora, se você anda com Cristo, como que você vai ser? Então, siga-me fala de transformação, porque você acaba sendo transformado na imagem do Cordeiro, na imagem do Senhor. Você começa a se transparecer como Ele. Amém? E olha que interessante, só depois, uma observação aqui, só depois que você negou-se a si mesmo, tomou a cruz, é que você é convidado a seguir Jesus. Antes disso, Ele não te convida. Você negou você mesmo?
Está negando. Já tomou sua cruz? Tomei. Então agora você pode me seguir. E agora você vai ser transformado. Agora você não vai ficar mais no nível da evocação, mas agora, como Enoque, eu vou tomar você, eu vou levar comigo para as regiões celestiais, e você vai andar comigo no céu. E andando comigo no céu, você vai aprender de mim, você vai tomando forma de mim, você vai manifestando na terra aquilo que eu sou no céu. Amém? O Deus ressuscitado e glorioso. Você está entendendo, querido? É o ser o que ele é. Andar como ele é, como ele anda. Jacó, quando lutou com o anjo, a Bíblia diz que na realidade era o próprio Senhor Jesus, que não se conhecia ele como Jesus no Velho Testamento. Aí chegou, quando estava amanhecendo o dia, o anjo foi lá e deu um golpe na coxa dele, e a partir dali foi mudado o nome dele de Jacó, que significa enganador, suplantador, para Israel, que como príncipe lutaste contra Deus. E a partir daquele dia ele saiu mancando. Ele saiu dali, as esposas foram encontrar ele estava mancando, os servos olharam para ele mancando, e a partir daquele dia mancou até o fim da vida. Ele foi marcado, uma mudança de jeito de andar. Eu ando como Jesus anda. E quando eu estou falando andar, não é jeito de andar. Jacó, claro, estava andando fisicamente, mas estou falando de algo espiritual. Apesar que espiritualmente Jacó também mudou. Como que a gente tem andado? Tem que andar como ele anda. Falar como ele fala, pensar como ele fala, amar como ele ama, é do jeito dele. O que aconteceria, querido, se num dia você acordasse e Jesus fosse viver aquele dia da sua vida? Tipo assim, ó, você sairia de cena, o seu espírito sairia, entrava Jesus na sua vida. Mas ninguém sabia disso. Aí você levantaria, todo mundo pensaria que era você, mas é Cristo que viveria por um dia na sua vida. O que as pessoas iam falar, será? Nossa, como você está diferente. Que estranho. Hoje você não está falando palavrão. Hoje você não roubou, cara. Estou dando uma exagerada aqui, mas só para você entender. Ou será que se Jesus viesse viver um dia na sua vida, as pessoas não iam notar tanta diferença, porque você já vive com Ele? Não sei se vocês estão entendendo aonde eu quero chegar. É isso que nós temos que buscar. Eu estou falando, se Jesus vivesse um dia na sua vida, mas não é para viver todos os dias, então? Já é para estar vivendo. É que a gente vai segurando, a gente não abre espaço para o Senhor. Mas não deveria ter diferença, porque as pessoas dizem, ó, não rouba, continua não roubando, não fala besteira, continua não falando. Você entendeu? Continua amando, porque Jesus já fazia isso na sua vida, então já é Jesus. Agora, se houvesse uma grande diferença, algum problema errado tem na sua vida. De alguém no outro dia falar, rapaz, ontem você estava tão esquisito, tão diferente. Você estava falando de amor, você nunca falou de amor. Você estava falando do pai, você nunca falou do pai. Que coisa estranha e não sei o quê. Entendeu? Não pode ter essa diferença. A gente já tem que estar se alinhando com o Senhor. Querido, começa aqui na terra, não vamos esperar chegar no céu. Porque talvez a gente nem chega, né, se for desse jeito. É aqui na terra que começa. Amém? Essa vida de mudança. Então Jesus entra na minha vida para que depois eu possa entrar na dele e segui-lo. Então, primeira invocação, ele entra. Quando ele entra na minha, agora eu vou entrar na dele. O que é entrar na dele? Entrar na vida dele é segui-lo, é estar com ele. É assim que é o processo. Amém? É eu que o sigo e não ele que me segue. Sabe o que as pessoas fazem hoje? Elas não querem aceitar Cristo, elas querem que Cristo aceite ela. Então ela chega até Jesus e fala, Senhor, o Senhor não quer aceitar a minha vida? O Senhor não quer me aceitar? Então vamos lá, confessa aí, eu, Jesus, aceito o Edson, Zanete e tal. Então muda. Por que eu falo isso? Porque as pessoas hoje estão fazendo o que com Cristo? Elas querem que Cristo o aceita, senta Jesus do lado e fala, então, Senhor, é o seguinte, eu gosto disso aqui, ó. Então eu quero que o Senhor comece a me trazer mais. Eu gosto de dinheiro, Senhor. O Senhor, a partir de hoje, como o Senhor tem poder, então, é Jesus que aceita as pessoas e aceita a vontade das pessoas. É assim que as pessoas estão querendo fazer, mas assim não vai funcionar, porque Jesus não faz isso. Não é elas que estão aceitando Jesus. Elas estão querendo que Jesus a aceita.
botando uma lista de prioridades de coisas que Jesus, porque sabe que Jesus é Deus e Ele pode fazer. E é isso que as pessoas estão fazendo, a maior mercadoria dentro da igreja hoje. É vende aqui, vende ali, vende acolá, e vamos lá, se você der isso, Deus dá aquilo, se você não der, Deus não dá, e ninguém, é um mercado só. Se Jesus aparecesse hoje com o rei na mão e entrasse nas igrejas, ele ia fazer o mesmo que ele fez lá quando ele tombou aquelas mesas de mercadores. Ele ia subir no púlpito e jogar vassoura para tudo quanto é lado, né? Vassoura ungida, o que mais que tem? É tijolinho ungido, é arquinha ungida. Ele ia meter o pé em tudo e falar: para, a casa do meu pai é casa de oração. Não é comércio. E você vê que essas igrejas estão cheias. Eu fico com uma pena, uma misericórdia de ver tanta gente sendo enganada, mas muita gente, não é pouco. Você olha aquele mar de gente e está vendendo coisa ali o tempo todo. Dá seu carro, dá não sei o quê, e dá não sei o quê. E esse nível de evangelho, querido, não dá para seguir Jesus assim. Jesus foi bem claro com o rico lá. Desprende de tudo que você tem e só eu sou o seu bem daqui para frente. Você vai ter um tesouro no céu e vamos embora. É para seguir. Então inverteu esse processo, querido. Então as pessoas querem apenas ter Jesus, mas seguir ninguém quer. Porque ter Jesus não custa nada. Para você ser salvo, Deus cobra alguma coisa de você? Não cobra, já foi derramado. Para você ter Jesus não custa nada, mas para você seguir, aí vamos falar, custa tudo. Não é alguma coisa, custa tudo. Custa a sua família, as suas propriedades, a sua vida, tudo passa a ser dele. A gente perde até a nossa própria identidade no sentido de que é ele que vai sendo manifestado em mim. Amém? É esse nível que nós temos que chegar, querido. Deus tem batido, né, tanto nessa tecla. Você torcer para um time, querido, sentado no sofá de casa, assistindo um jogo, comendo pipoca, é uma coisa. É muito gostoso, não é? De repente está um frio, está meio chovendo, e você está lá assistindo o timão, né? Comendo pipoca. Só que tem um bando de gente lá, no estádio, acompanhando o time, tomando chuva, passando frio, queimando no sol, brigando, lutando e até morrendo por causa do time, e você está lá comendo pipoquinha. Na igreja existe essa mesma coisa. Tem aqueles que estão sentados só assistindo as coisas, Deus é bom, oh, glória, e estão aqueles que estão aí, renunciando, sangrando, evangelizando, investindo. Então, são dois níveis dentro da igreja, os que invocam, os que querem só ter, e os que querem andar junto. Então nós precisamos sair desse nível de sentar com uma pipoquinha e querer curtir a vida, curtir o evangelho, curtir Jesus. Não dá para curtir, querido, desse jeito, não. Amém? Eu sei que as palavras têm pegado no nosso pé, querido, mas é porque Jesus quer levar a gente para o céu. Não tem muita gente que quer só namorar? Namora 1 ano, namora 2 anos, namora 3, namora 10, namora 20 e nunca casa. Por que será? Eu falei, depois de casar com essa mulher aí, já vai começar, porque quando está namorando, querido, você, acabou, vai para casa, sossegado, põe os pés para cima, joga a cueca no guarda-roupa, tá tudo lá, não tem ninguém para encher meu saco, né? Não é assim? Agora você casa não, a mulher fala, ô, seu porcão, pega lá a cueca, não foi eu que joguei, não sei o quê, e bibipi, ajuda eu, ele fala, eu casar, vamos ficar só namorando. E na igreja não está assim também, as pessoas só querem namorar, Jesus, ninguém quer casar. Casar é compromisso, eu vou ter que seguir, eu vou ter que entrar debaixo da autoridade. Não, vamos ficar só namorando, Jesus. E vai namorando, querido, daqui a pouco você vai para o inferno, né? Você não, né? Falando de uma maneira geral, a pessoa vai para o inferno e ficou só no namoro. Com Jesus é aliança, é compromisso. Ou você tem aliança com Ele, ou você tem um pacto com Ele, querido, ou você esquece céu. Não é assim? Estou certo ou estou errado? Ficar na paquera não. Paquera é uma coisa muito sem compromisso. Paquera é até pior ainda, porque você não está nem namorando, você está só paquerando. O que é? Beijinho e tal. Só assim, não tem toque, não tem compromisso, não tem deveres, não tem que cuidar. Então fica só no
tchauzinho, mandando beijinho, piscando. E dizendo assim, ó. Aí fica fácil, né, ó. Eu quero ver a hora que a coisa engrossar lá, se você faz assim para ele. Porque na hora que a coisa engrossa, tem muita gente fazendo assim para ele, não assim. Falou, ó Senhor, eu estou fora desse evangelho aí. Aí vai começar como esse idiota que acabou de falar, eu acho que Lúcifer é melhor. Eu acho que o inferno é melhor, o mundo está melhor. Gente, é assim que funciona. Do jeito que a igreja está fraca hoje, mas você fala assim, a igreja o diabo não conseguiu levar a igreja para o mundo, ele não conseguiu fazer isso. Ele conseguiu fazer uma coisa pior do que isso. O que é pior do que levar a igreja para o mundo? Trazer o mundo para dentro da igreja, para avacalhar o templo, profanar o templo. Tem trazido para dentro da casa de Deus. E daqui para frente você vai ver coisas absurdas, que não vai ser mais escondido, mas vai estar claro. Troca de casal gospel. Porque tudo que tem no inferno está trazendo para dentro da igreja. Não, mas a irmã é santa, não tem problema, só troca as irmãs e vão trocando os casais, tudo santo, nós somos tudo filho do mesmo pai, e vai com essas tonteiras, não tem palavra, não tem doutrina, não tem ensinamento, o povo come qualquer porcaria que vem à boca. Já tem um monte de coisa desse tipo, né? É motel gospel, é balada gospel, é não sei o que gospel, botou o gospel na frente e ficou santo. E ó que se engana Deus. Deus diz, eu só estou de olho. E da igreja, o juízo começa pela casa de Deus. Não é lá fora não, querido. A hora que o juízo vier, vai começar por dentro da casa. Começa primeiro a apanhar quem deveria estar fazendo certo. E eu e você que estejamos fora desse juízo. Amém? Conserta a tua vida. Vamos seguir Jesus de verdade. Jesus está precisando de seguidores, mas não aquele dar um toque com dedos. É dar um toque com a vida. Seguir Jesus com a vida, não com... Estou dando ok aqui, viu, Senhor? Ó, o positivo, ó. Eu vou dar 2 pro Senhor, eu gosto muito. Aí fica fácil. Nós temos que seguir Jesus com nossa vida, com nosso suor, com nosso sangue, com nossa respiração, batido no nosso coração, nosso tempo. Tudo para Ele, porque Ele é digno, Ele merece. Tudo para Ele. Tudo para Ele. Querido, não é fácil, eu não vou falar para vocês, pastor, você não sabe. Não é fácil. Porque a gente habita num corpo, o nosso corpo ainda é limitado, é cansativo, e tem tanta coisa no mundo hoje, nós vivemos acho que na pior geração que existe, porque na época que Deus destruiu o mundo lá com o dilúvio, não havia internet, não havia televisão, e tantas coisas que ajudam a dissipar tão fácil o inferno como é hoje. Então hoje tem tentação de tudo quanto é tipo e gosto se apresentando para você. Coisas boas. Tudo coisas boas. Agora, se você já negou, acabou. Pode até passar o pensamento, né? Porque ser tentado não é pecado. Dura quando... Como é que é? O passarinho voar sobre minha cabeça é uma coisa. Mas agora sentar, fazer ninho, botar, chocar, aí não pode, né, querido? Aí passou um pensamento... impuro, mas passou, amém, Senhor, não tá, agora passou, mas vai chocando, daqui a pouco está lá fazendo. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo que nós somos, mas nunca pecou. O diabo nunca chocou na cabeça dele, nunca sentou, fez um ninho, não conseguiu, porque Jesus era separado para o Pai, fazia a sua vontade e negava a si mesmo. Até a sua morte o diabo tentou através da boca de Pedro. Não vai morrer não. E Jesus olhou e sabia que não era Pedro, era Satanás. Arreda-te de mim, Satanás. O diabo não queria que Jesus fosse crucificado, porque ele escutou Jesus falando que ia ser levantado da terra como foi a haste lá no deserto, né? Serpente de bronze. Ele falou, Império Romano crucifica esse cara. Já peguei o caminho das pedras, é ali que ele vai. Ele queria se prender Jesus, como foi João Batista, ficar preso, ser decepado a cabeça, como João Batista foi, e não derramar sangue na cruz. Mas Jesus nunca cedeu a nenhuma tentação. E nós podemos viver uma vida santa assim, querido, de renúncia. Não deixa o diabo chocar na tua cabeça. Amém? Não é fácil? Não é fácil. Algumas passagens que eu quero ler antes de encerrar. Marcos 10, 52.
falando do seguir, tá? Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Então, olha, Jesus tirou as escamas, abriu o olho do cego Bartimeu, e a partir dali ele não ficou lá no caminho ainda: oh, me dá uma esmola, quem pode me ajudar? Não, agora eu vou seguir ele estrada fora. E aí que Jesus quer que a gente entenda: nós já fomos curados, nossas vidas abertas, nossos ouvidos abertos, a nossa lepra foi tirada agora, é levantar da beira da estrada, que era a nossa situação, e seguir Jesus estrada fora. Mas olha que interessante, olha essa aqui, João 5,12. Perguntaram eles: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Jesus curou o cara. Pega a tua maca e vai embora. Sabe o que ele devia ter feito? Senhor, pega a tua maca e vai embora, uma pinóia, eu quero agarrar o Senhor e ficar onde o Senhor vai, eu estou junto, estamos juntos agora. Ele pegou e foi embora. Quem que foi o homem que te curou? Nem sei. Não sabia quem era. Tanta gente perdida na igreja assim. Nós estávamos falando na escola bíblica, né? Se perguntar assim: você sabe o que Jesus fez na cruz? Morreu. Mas morreu para quê? Não sei, ele quis enfrentar os soldados lá, prenderam ele. Não sabe. Agora pergunta para um islã: quem é Maomé? Quem é Alá? Pergunta para uma criança islâmica, não estamos falando de adulto. Ele vai citar o Alcorão para você na ponta da língua. Agora pergunta para um crente: o que Jesus fez por você? Não sei, ele fez alguma coisa? Você sabia que Jesus vem te buscar no arrebatamento? Arrebatamento? Cara, onde você inventou isso? Ele vai falar. Não sabe nem o que é arrebatamento. Estamos vivendo nessa era. Quem que te curou? Tem muita gente sendo curada na igreja, querido. Milagre não leva ninguém para o céu. Tem gente que vai levantar da cadeira de roda e ir para o inferno. Eu já contei a história aqui uma vez. Vou até contar de novo, que algumas pessoas não ouviram. Isso foi verdade, aconteceu em Limeira, na Assembleia Central lá da Belém. O pastor Jonas que nos contou. Que uma mãe, no Dia das Mães, trouxe um adolescente lá. Estava na cadeira de roda. E falou para o pastor, antes de começar o culto: hoje eu queria um presente do céu. Que Deus curasse o meu filho, levantasse. Hoje é Dia das Mães, eu queria esse presente. O pastor disse: tudo bem. Aí no meio do culto chamou lá, orou, o menino não levantou. Orou para ele e foi para casa. Chegando em casa, de madrugada, a mãe escuta o banheiro aberto e alguém tomando banho. Foi lá, o menino estava de pé. Curou ele. Que bênção. Começou a tocar, compôs muita música, cantava. Uma beleza foi a vida dele, querido. Só que ele terminou a vida na cachaça e morreu de tanto beber. O milagre não leva ninguém para o céu. O terminar a vida com Deus leva. Não importa quando você começou, mas quando você vai terminar e como você vai terminar. Tem gente que vai passar a ser curado de AIDS, ser curado de tanta coisa, mas vai morrer e vai para o inferno. Quem te curou? Nem sei. Se milagre salvasse, esse cara sabia até quem era Jesus. Quer ver um outro cara? O João 9:11 respondeu: o homem chamado... Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde ele está? Respondeu: não sei. Ele tinha que procurar esse Jesus, querido. E Jesus não vem procurar você, você que tem que procurar dele. Quem precisa dele? É ele de você ou você dele? Nós precisamos dele, vamos procurá-lo, vamos achá-lo. Amém? Conhecer Jesus, querido, de verdade, estou falando, e com profundidade, só andando com ele. No átrio, no templo de Salomão tem um átrio, mas não era tão pequeno assim. O templo de Salomão era muito grande, né? Muito grande. E o átrio era muito grande. Então era no átrio se conversava sobre Deus e as coisas de Deus. Então no átrio você ouve falar de Deus. Mas eu pergunto, e realmente você conhece Deus no átrio? Não. Só quem entra no santíssimo lugar sabe quem é Deus. Vocês sabem falar, vocês conhecem Deus aí, mas eu experimento. Então esse negócio de ficar vivendo no átrio, querido, essa vida tão rasa que a igreja está vivendo, só sabendo quem é Deus.
O pior, só sabendo do que Deus pode dar, nunca do que eu tenho que dar para Ele. É fácil lá. Agora, entrar no Santíssimo Lugar, querido, são para poucos. Eu espero que esse lugar seja o seu lugar. Então, querido, Jesus não quer, para encerrar, te salvar apenas da ira vindoura, né? Que essa ira vem vindo, é ira sobre toda a terra. Ele não quer salvar você só da ira, mas Ele quer te dar um reino por herança. Ele quer te dar um reino por herança. Ele quer te dar um reino por herança. Ele não quer apenas dizer, olha, o teu nome está escrito no livro da vida, mas Ele quer dizer, meu filho, vem reinar comigo. Senta aqui. E isso só vai ser concedido àqueles que seguem. Nega, toma a cruz e vem andar comigo. Amém, querido? Vamos nos colocar em pé.